Primeiro, quero agradecer a Elohim por mais uma vez ter a oportunidade de estar com vocês. Gostaria de deixar vocês bem à vontade de participar também do estudo. Só peço que sejam um pouco mais rápidos, porque eu tenho muito a falar com vocês. Eu acho que é um assunto muito importante para abordarmos, para nós conversarmos, e quero deixar vocês bem à vontade em perguntar, em questionar. Eu não tenho medo aqui de pergunta, não que eu acredito que eu venha a saber todas as respostas, eu não acredito nisso, mas eu acho que tem irmãos aqui que vão contribuir, caso eu tenha dúvida em responder as suas perguntas. Mas eu acho que é um tema muito importante para nós, para os nossos irmãos na internet. Eu queria falar, e até dei um título aqui à pregação, falei de manhã e quero enfatizar aqui sobre um tema que é muito importante para as nossas vidas: o antissemitismo dentro do cristianismo. Esse é o estudo, esse é o tema que hoje nós vamos estudar. O antissemitismo dentro do cristianismo. Irmãos, quando nós falamos antissemitismo, eu não imagino e não vejo o cristianismo hoje numa perseguição fisicamente ao Estado de Israel, aos judeus. A gente não consegue visualizar isso nos dias de hoje, graças a Elohim, graças à sociedade que evoluiu em algumas partes sociais, como nação ou como órgãos, instituições estabelecidas na humanidade. Mas hoje eu vejo que o cristianismo ele não persegue a nação de Israel fisicamente. Mas assim como num assassinato, ou como num roubo, muitas vezes você não precisa puxar a arma, Léo, e você não precisa ser considerado um assassino sendo aquela pessoa que puxou a arma, mas você pode ser um participante, como existe em alguns casos. Uma pessoa que vai assaltar, aquele que está dirigindo o carro para dar fuga ao ladrão, ele é participante do assalto, ele é participante do homicídio. Da mesma forma, eu quero entender esse antissemitismo que está impregnado dentro do cristianismo. Eu não acredito que o cristianismo está nos dias de hoje perseguindo os judeus. Mas eu quero mostrar que as ferramentas utilizadas desde o início, irmãos, nós vamos discutir aqui, e eu vou falar aqui de pontos históricos, e quando eu estiver falando de pontos históricos, eu vou mostrar a vocês, e vou falar de pontos de exegeses bíblicas, conceitos bíblicos, para que a gente possa entender, e eu vou separar um do outro, para que você possa entender que o que eu estou falando está fácil de entender e fácil de buscar. Mas eu quero te mostrar que as ferramentas usadas no antissemitismo ainda hoje estão impregnadas dentro do cristianismo. E nós vamos estudar isso, irmãos, e você vai ver a responsabilidade que nós temos como congregação de hoje estarmos aqui estabelecendo o retorno, não somente nós, mas na face da terra. Elohim, através do teu Espírito, tem levantado muitos a retornarem para o conceito da Torá, para o conceito da nação de Israel, tendo os nossos pais judeus, voltando espiritualmente para a verdadeira origem da igreja. E quando nós falamos de igreja, eu não consigo falar de igrejas sem colocar a nação de Israel. Só existe a igreja porque a nação de Israel é participante dela. Yeshua veio para os seus, para os judeus, para os descendentes de Abraão. E nós fomos inseridos nessa igreja, Robertinho. Só existe a igreja porque os judeus estão inseridos nela. Quando a gente visualiza, irmãos, e muitas coisas que eu vou falar aqui acerca do antissemitismo, eu vou precisar ler. Que muitas coisas eu tirei de livros, outros eu tirei da internet, mas todos são fáceis de você buscar, e você vai ver que tem base histórica e documentada a respeito de cada item que aqui eu vou apresentar diante de vocês. O que é antissemitismo? Antissemitismo é um preconceito ou hostilidade contra judeus baseada em ódio contra seu histórico étnico, cultural ou religioso. Eu vou precisar ler algumas partes, e se estiver cansativo eu peço que vocês me interrompam, mas eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas que são muito importantes aqui. Em sua forma, o antissemitismo, a sua forma mais extrema, atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os como um grupo inferior e negando que eles sejam partes da nação em que reside. A pessoa que defende esse ponto de vista é chamada de antissemita.
O antissemitismo é manifestado de diversas formas, nós vamos estudar aqui. Existe o antissemitismo religioso, o antissemitismo cultural, o antissemitismo que é estabelecido nas políticas, ou seja, existem várias formas de antissemitismo. Mas hoje nós vamos enfatizar aqui o espiritual, o religioso, o antissemitismo religioso. O antissemitismo é manifestado de diversas formas, indo de expressões individuais de ódio e de discriminação contra indivíduos judeus a violentos ataques organizados, políticas públicas ou ataques militares contra as comunidades judaicas. A etimologia, que é o estudo das origens das palavras, mostra que antissemitismo significa aversão aos semitas. Semitas são aqueles que têm a origem do filho de Noé, o filho mais velho de Noé, Sem. Todos aqueles, aí não abrange somente os hebreus, também estão inseridos aqui os árabes, os fenícios, os assírios, eles também são semitas. Ou seja, mas devido à perseguição de Hitler, ficou mais enfatizado o antissemitismo contra o judeu. Mas, de fato, a palavra antissemitismos foi cunhada, aqui eu vou mostrar para você, em língua alemã, no século XIX, numa altura em que a ciência racial estava na moda na Alemanha, e foi usada pela primeira vez já com o sentido de aversão aos judeus, pelo jornalista alemão Wilhelm Marr, acho que é isso mesmo o nome dele, Wilhelm Marr, em 1873, por soar mais claro do que Judeans, ódio aos judeus. Há autores como Gustavo Belednik, que prefere utilizar o termo judeofobia, já aí numa concepção grega, que fobia em grego significa aversão ou temor, uma concepção dessa. Ou seja, antissemitismo quer dizer uma prática violenta a qualquer prática judaica ou a qualquer conceito judaico. Mas o que eu quero te mostrar quando nós estamos falando de antissemitismo, irmãos? Quando a gente visualiza antissemitismo, a gente lembra logo na nossa mente, vem quem? Na hora que você fala, Hitler. É o primeiro ato que vem na sua cabeça, a primeira imagem é a imagem de Hitler, quando nós falamos de antissemitismo. Mas o antissemitismo, irmãos, ele tem uma história muito longa, mas muito longa. Na minha concepção, na concepção do Francisco, o antissemitismo ele vem desde a história de Nimrod, que foi um perseguidor, que foi um homem que se rebelou contra Elohim, que estabeleceu o ódio contra o único e o errado de Israel. E ele foi um perseguidor de Abraão, que proclamava e confessava a fé no único Elohim. Ali você já consegue visualizar o antissemitismo. Mas o antissemitismo ele tem várias ramificações, tem várias passagens históricas que mostram acerca do antissemitismo. Eu quero aqui fazer uma cronologia do antissemitismo depois da era de Yeshua, de Jesus, como Roma apresenta. Porque se eu começar a mostrar uma cronologia desde a época de Abraão, de Moisés e dos profetas, nós vamos tomar muito tempo aqui. Porque desde o início da sua existência, o povo judeu tem sido perseguido. Desde o início da sua existência. Mas eu quero fazer uma cronologia. Eu peço que você acompanhe bem devagarzinho, para como vocês vão perceber, inúmeras perseguições que os judeus sofreram, principalmente por aqueles que chamam-se de cristãos. Por aqueles que confessam a Jesus como seu Messias. Uma pequena cronologia. Em 70 a.C., judeus foram sufocados pelos romanos de maneira muito brutal. Tentou-se eliminar o nome da pátria judaica, mudando-se de Jerusalém para Hélia Capitolina e transformando a Judéia em Palestina Síria, para que não houvesse mais lembrança dos judeus. Em 160 a.C., depois de Cristo, Justino, o Mártir, condenou os judeus como os filhos de meretrizes. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, são documentos históricos, tá? Não tem nada bíblico aqui, embora existam algumas ligações que você vê descrito na Bíblia. Em 200 depois de Cristo, Tertuliano escreveu o primeiro manifesto cristão, sistemático contra os judeus. Ele também já tinha passado a considerar a igreja como sendo o verdadeiro e eterno Israel. Depois disso foram publicados muitos outros panfletos anti-judeus pelos chamados pais da igreja.
Em 250, Cipriano, um dos pais da igreja, chamado os pais da igreja, escreveu: o diabo é o pai dos judeus. Mais tarde, essa acusação passou a ser encontrada constantemente no antijudaísmo cristão. Em 325, perceba que eu estou fazendo em ordem. No concílio de Nicéia, pela primeira vez em um concílio, não foram convidados nenhuma pessoa com a descendência judaica ou com prática judaica. A festa da Páscoa foi transferida para o domingo após o primeiro pôr do sol depois da primavera, com a justificativa que seria o cúmulo da falta da reverência, seguirmos as tradições dos judeus nessa maior de todas as festas. Não devemos ter nada em comum com esse povo abominável, segundo o concílio de Nicéia. Em 387 d.C., teve início a maior campanha de instigação cristã contra os judeus de que se tem notícia na antiguidade. E ela foi patrocinada pelo pai da igreja, João Crisóstomo, a partir de Antioquia, na Síria. Hoje é a Síria, né? Ele disse, por exemplo, que a sinagoga era o lugar de blasfêmia, asilo do diabo e castelo de Satanás. Em 415, o bispo Agostinho de Hipona escreveu que os judeus carregam eternamente a culpa pela morte de Jesus. Em decorrência, o monge Barzalma instigou uma perseguição aos judeus em Israel quando inúmeras sinagogas foram destruídas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Não? Então tá bom. Então vou um pouquinho mais devagar. Não precisa escrever, irmão. Só quero te mostrar inúmeras perseguições que os judeus... E aqui eu estou excluindo algumas, tá? Algumas não, bastantes. Em 538 d.C., foi vetada a entrada dos judeus nas guildas, que é uma associação de cooperação da parte comercial, de cultura, artística. Ou seja, os judeus foram proibidos de participar dessa associação. Restando na maioria deles apenas a opção do comércio. Em 613, foi dado um ultimato a todos os judeus da Espanha: ou eles teriam que ser batizados, ou eles teriam que ser expulsos daquela terra. Em 1021, Roma foi sacudida por um terremoto na sexta-feira da Paixão. Em consequência, os judeus foram presos e acusados de terem furado uma hóstia com um prego. Eles foram torturados e queimados na fogueira. Em 1095, a primeira cruzada foi proclamada pelo Papa Urbano II com o objetivo duplo de auxiliar os cristãos ortodoxos do leste e libertar Jerusalém e a terra santa do povo muçulmano. E nessa perseguição, nessa cruzada, muitos judeus foram mortos. Em 1240, em Paris foram queimados publicamente monges dominicanos, todos os exemplares disponíveis do Talmud. Essa foi a primeira queima oficial dos escritos judaicos pela Igreja Católica. Em 1290, expulsão da Inglaterra dos judeus. Em 1348, a peste negra, chamada peste bubônica, alastrava-se pela Europa, dizimando um terço da população. Os judeus foram acusados de envenenar as fontes da água, causando a epidemia. O Papa Clemente VI expediu uma bula em que declarava todos os judeus inocentes dessa acusação. Mas não foi possível impedir que em quase todas as localidades nas quais havia uma comunidade judaica irrompesse pogroms, matando inúmeros judeus. Pogroms, pelo que eu li hoje, é uma palavra é uma palavra russa que significa uma matança extrema a pessoas, matar as casas, o comércio, o lado religioso. Isso quer dizer pogroms. Pogroms. Em 1401 d.C., foram queimados vivos 48 judeus na Suíça. Em 1431, o Concílio de Basileia determinou que os judeus tinham de viver separados dos cristãos. Desse modo, surgiram em muitas cidades os bairros judeus, mais tarde chamados pela Alemanha de guetos. Em 1492, a Inquisição e depois a expulsão da Espanha, estabelecido pelos reis católicos Fernando e Isabel.
Em 1497, Inquisição e a expulsão de Portugal no reinado de Dom Manuel I, acho que é Dom, se não me engano. Em 1506 d.C., ocorreu o massacre de Lisboa, também conhecido como Prógono de Lisboa, ou Matança da Páscoa de 1506. Uma multidão perseguiu, violou, torturou e matou centenas de pessoas acusadas de serem judias, motivo pelo qual hoje a maioria de nós somos descendentes de judeus. Em 1523, Lutero escreveu que Jesus era um judeu de nascimento. Ele empenhou-se para que os judeus fossem tratados de maneira amistosa, para levá-los à conversão. A intenção de Lutero falar que Jesus era um judeu era de trazê-lo à sua conversão, à sua religião. 20 anos depois, em 1543, decepcionado porque os judeus não se convertiam à fé evangélica, Lutero lançou o seu manifesto anti-judaico sobre os judeus e as suas mentiras. Nesse livro ele propunha que as sinagogas deveriam ser queimadas. Pouco tempo mais tarde, o príncipe da Saxônia expediu um rigoroso mandato anti-judaico, tendo por base os escritos de Lutero. 1756, o filósofo francês Voltaire, lançou suas obras completas, contendo uma série de violentas passagens antissemitas. Em 1879, o alemão, que eu citei um pouco antes, o alemão Wilhelm Marr fundou a Liga Antissemita. Ele é considerado o criador da expressão antissemitismo. Em 1880, o filósofo do antissemitismo, Eugen Dühring, publicou a sua obra, A Questão Judaica como Questão de Raça, Nociva à Cultura e à Existência dos Povos. Vou repetir. Ele publicou uma obra com o seguinte título: A Questão Judaica como Questão de Raça, Nociva, prejudicial, à cultura e à existência dos povos. Ele escreveu: a origem do desprezo generalizada pelos judeus reside em sua absoluta inferioridade entre todas as áreas intelectuais. Trata-se de uma raça inferior e degenerada. É tarefa dos povos nórdicos, arianos, exterminar raças parasitárias desse tipo, assim como costumamos exterminar cobras e outros predadores. Em 1881, Richard Wagner publicou um ensaio onde recomendava o antissemitismo político e classificava os judeus de demônio causador da decadência da humanidade. Já estou encerrando, tá? Em 1903, eram publicados pela primeira vez, aí já começa a entrar no antissemitismo alemão. Em 1903, era publicado pela primeira vez em São Petersburgo, os protocolos dos sábios de Sião, profundamente antissemitas. Os protocolos escritos por antissemitas cristãos falavam de uma conspiração mundial judaica para o domínio do mundo. Infelizmente, desde então, houve e há muitos que sucumbiram às mentiras dos protocolos dos sábios de Sião, dando-lhes mais crédito que as verdades bíblicas. Em 1905 foi fundada a União do Povo Russo, de cunho antissemita. Em 1918, foram afogados no mar em Lauta 900 judeus pelas mãos de antissemitas em uma cidade aqui que eu não vou conseguir ler o nome dela. Todos os líderes judeus foram assassinados. Em 1922, o ministro do exterior da Alemanha, Walter Rathenau, o primeiro judeu a ocupar esse cargo, foi assassinado por antissemitas. Mais tarde, Hitler anunciava: o extermínio dos judeus será a minha prioridade ao assumir o poder. Eles não sabem proteger-se a si mesmos e ninguém vai apresentar-se como seu protetor. Em 1938, aconteceu a chamada Noite dos Cristais, na Alemanha, quando 191 sinagogas e inúmeras instalações judaicas foram destruídas. 91 judeus foram assassinados e 30 mil arrastados para os campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos 6 milhões de judeus. Irmãos, eu falei um pouquinho e fiquei aqui, eu acho que 10 minutos falando isso.
que eu quero? E sem colocar aquilo que antecedeu a história ao nascimento de Yeshua HaMashiach. O que eu quero te mostrar com esses atos que ocorreram e que apresentaram o antissemitismo para o mundo? Eu quero te mostrar que essas ramificações, as formas que eles usaram para chegar à morte dos judeus, ainda está estabelecida dentro do cristianismo. Eu vou repetir o que eu falei. Eu quero mostrar que as ferramentas que eles utilizaram para que no fim culminasse com a morte dos judeus, ainda continua estabelecida dentro do cristianismo. As ferramentas, irmãos. Por isso que eu falei que o antissemitismo, ele não está tão claro fisicamente do cristianismo para os judeus. Mas espiritualmente, as ferramentas do antissemitismo continuam impregnadas. Eu vou te mostrar isso mais à frente. Percebemos acima como os judeus têm sido perseguidos durante toda a história do cristianismo. Sem aqui citar os atos antissemitas ocorridos antes. O intuito do estudo, e eu quero repetir isso, é mostrar que as ferramentas usadas pelos antissemitas continuam dentro do cristianismo. Primeira coisa, irmãos, que nós vamos abordar. Agora, tudo que eu falei aqui, eu quero avisar para os irmãos da internet e os irmãos aqui da congregação, que são fatos históricos, não são fatos bíblicos, históricos, comprovados pela história. Amém? Primeira observação. Yeshua não fundou uma nova religião. Grave isso na sua mente, meu irmão. Isso aqui é o primeiro ato do antissemitismo. Yeshua não fundou uma nova religião. Primeiro, ele veio ratificar, ele veio complementar e ele veio para cumprir aquilo que Elohim tinha estabelecido para Abraão e os seus descendentes. Essa história de que o cristianismo é a igreja e que Israel é Israel é uma frase antissemita. Eu falei aqui que não existe igreja sem a presença de Israel. Não existe, Zé. Igreja sem a presença de Israel. Eu quero te mostrar que Yeshua não fundou uma nova religião. O cristianismo não é uma religião estabelecida na palavra de Elohim. Vamos ver isso? Vá lá em Gênesis no capítulo 17, para você entender aonde que está essa promessa. O que Yeshua está estabelecendo quando ele veio à terra? E agora eu quero que vocês mexam na Bíblia para que vocês acordem um pouquinho, que eu sei que foi cansativo esse início. Gênesis 17. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, eu gosto de enfatizar isso. Ninguém tem nenhuma ordem dessa congregação de se sentir superior a qualquer um dos nossos irmãos. Ninguém, pelo contrário, nós temos uma ordem dada por Paulo em Filipenses, que nós devemos considerar cada um superiores a nós mesmos. O fato de nós apresentarmos a verdade, e que muitos já sabem da verdade, não quer dizer que nós estamos julgando ninguém, nós estamos apresentando uma verdade, que é uma obrigação de qualquer servo de Elohim. Obrigação de qualquer servo de Elohim. Aqui nós não estamos falando de denominação A e B, nós somos capazes e adultos o suficiente de colocar a palavra e de fazer uma comparação, de entendermos realmente dentro de que conceito eu estou estabelecido e inserido. Primeiro conceito, Yeshua não fundou uma nova religião. Lá em Gênesis, no capítulo 17, no verso 7, diz assim, ó, Elohim faz uma promessa a Abrão, aqui ainda Abrão. No verso 7 ele fala, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Elohim e a tua descendência depois de ti. Para só essa parte. Elohim fala assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações como aliança perpétua. Ou seja, Elohim estabelece uma religião na vida de Abraão, ou ele estabelece uma profissão de fé na vida de Abraão, e ele fala que essa profissão de fé, ela vai ser perpétua. Ou seja, ela vai ser sempre estabelecida, nada vai tirá-la. A boca de Elohim o diz. Se você for lá em Lucas no capítulo 1, você vai ver que Miriam, que hoje é chamada de Maria, que é a mãe de Yeshua, de Jesus, mas o nome dela em hebraico é Miriam.
Em Lucas, no capítulo 1, Maria, quando ela recebe a revelação do anjo, dizendo que ela conceberia o Salvador de Israel, você vai ver que ela reporta à sua mente a promessa que Elohim fez a quem? A Abraão. Ela não chega e fala assim, presta atenção, irmãos, ela não chega e fala assim, oh, Senhor, obrigado, porque a religião dos nossos pais, a fé dos nossos pais não foi estabelecida, ela não conseguiu ser estabelecida, e agora pelo teu anjo o Senhor me envia dizendo que o Senhor está estabelecendo uma nova religião. Ela em momento nenhum ela disse isso. Ela vai e pega a sua fé, pega aquela mensagem e ela reporta aquilo que o anjo tinha falado a quem? A Abraão. Olha lá em Lucas no capítulo 1. Deixa eu ver aqui só o verso. No capítulo 1, verso 50. Você vai ver que a partir do verso 46 tem o cântico de Miriam, de Maria. A partir do verso 50 ela fala assim, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Despôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para com quem? Para com Abraão e a sua descendência, para sempre. Vou repetir, hein? Amparou a Israel, verso 54, seu servo, a fim de se lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como a prometer aos nossos pais. Algumas traduções falam assim. Ela, no momento que ela recebe a revelação do Machia, ela reporta sua fé a quem? Ela reporta sua religião a quem? A Abraão. Ela aqui não fala, obrigado Elohim por fundar uma nova religião. Se você for em Atos no capítulo 24, Atos no capítulo 24, no verso 14, Paulo sabiamente responde a seguinte forma, aquilo que Yeshua tinha estabelecido, a quem as pessoas estavam chamando de seita. Paulo responde no verso 14 do capítulo 24, mas confesso-te isso, que conforme o caminho a quem chamo de seita, assim sirvo ao Elohim de nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Ainda assim sirvo ao Elohim dos nossos pais. Ele falava de Abraão, ele falava de Isaac, ele falava de Jacó, ele falava de Davi, ele falava de Isaías, ele falava de Jeremias. Ele estava confirmando, enfatizando que Yeshua veio para confirmar a mesma fé professada pelos nossos pais. Não fundou uma nova religião, Ritona. Irmãos, essa igreja que aqui está, é ela que o Senhor ama. É ela que Elohim ama, mas não é ela que ele veio buscar. Não essa igreja, ele veio preparar essa igreja que aí está. Ele veio preparar, a Bíblia existe uma promessa para nós, que disse que a salvação virá para os judeus até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo. Irmãos, é isso que está, a plenitude dos gentios, é onde nós precisamos trabalhar. É onde nós precisamos entrar e estar inseridos. Porque hoje nós estamos longe dessa plenitude, Retona. E quando eu falo nós, eu estou imaginando que nós somos um corpo. A igreja é um corpo e Yeshua é o cabeça. Nós somos somos um membro participante desse corpo. Em Romanos, no capítulo 11, vai lá comigo. Só para encerrar esse primeiro tópico. Yeshua não fundou uma nova igreja, uma nova religião, uma nova fé. Lógico que Yeshua, na sua divindade, na sua obediência a Elohim, ele veio nos trazer ensinamentos que não tínhamos. Mas Yeshua não veio fundar uma nova religião. Romanos 11, 25. Ele diz assim, não quero, irmãos, que ignoreis esses segredos, para que não presumais de vós mesmos,
E aqui, se você olhar no verso 13, Paulo fala assim: convosco falo, gentios. Ele está falando para nós. Não quero, irmãos, que ignoreis esses segredos, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Presta atenção no 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, de nós os gentios, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Elohim são irrevogáveis. Os dons e os chamados de Elohim são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Elohim, Abraão e a sua descendência são irrevogáveis. Yeshua não veio fundar uma nova igreja. Irmãos, então qual é a forma utilizada que eu falei aqui? Francisco, mas você me disse que as ferramentas utilizadas pelos antissemitas hoje continuam estabelecidas no cristianismo. Onde que você tirou essa ideia, Francisco? Onde que você tirou essa exegese que pode ser da tua cabeça? Irmãos, eu quero te mostrar agora fatos bíblicos. Nós vamos estudar aqui conceitos bíblicos, por isso que eu falei, eu não tenho medo de pergunta. Porque se eu não souber responder, eu tenho certeza que vai ter alguém aqui que vai ajudar. E se não tiver, no próximo Shabat nós vamos aqui te esclarecer. Qual é a forma utilizada na maioria dos casos que abordamos lá, que nós citamos do antissemitismo, ano após ano, depois do nascimento de Yeshua? Qual é a forma utilizada acerca do antissemitismo que eles usavam para culminar no ato antissemita, em aniquilar o povo de Deus, em matar, em tirar a vida? Vamos ver uns exemplos da palavra? Irmão, existem exemplos de antissemitismo. Você lembra que eu falei aqui de como Roma estabeleceu algumas formas do antissemitismo e que Hitler copiou? Hitler copiou muitas ferramentas que já de antissemitismo que ocorreram antes. E eu vou te mostrar que isso ainda continua. Em Gênesis, no capítulo 15, vamos olhar o exemplo aqui. Vai lá em Gênesis, no capítulo 15. No verso 13, você vai entender por que do gueto, você vai entender por que depois de levar para um lugar privado, que era os locais de extermínios, você vai ver por que devia estabelecer uma repressão política, uma repressão cultural, uma violenta opressão cultural, ou seja, de todas as formas Israel foi cercado para que no fim culminasse com a morte dos judeus, Robertinho. É assim que as nações têm utilizado, irmãos. Você vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 15, que Elohim ele avisa a Abraão acerca da sua descendência. Ele fala assim, olha o verso 13 do capítulo 15. Então disse o Eterno a Abraão: sabe que com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Aqui Elohim avisa que a descendência será reduzida à escravidão. Irmãos, a escravidão é o primeiro ato para que haja aniquilação da vida. É o primeiro ato. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 1, vai lá comigo. Êxodo no capítulo 1. Eu quero te mostrar aqui exemplos de como a nação de Israel sofreu atos de antissemitismo. Aqui no capítulo 1, no verso 8, que é uma história conhecida por todos, da nação de Israel lá no Egito, lá no verso 8, diz assim, ó: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele a seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Agora presta atenção como que se faz para você começar o ato antissemitismo.
Então puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiram o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Eles os faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Irmãos, o primeiro ato de antissemitismo é você tirar a liberdade de religião, é você tirar a liberdade de você servir ao seu Elohim e você escravizar e fazer com que aquele grupo seja totalmente controlado por você. Por isso que os judeus foram proibidos de ter o comércio, por isso que eles foram proibidos de entrar dentro das casas culturais, por isso que eles foram proibidos de entrar em lugares públicos, porque a partir do momento onde que eu estabeleço leis, onde que eu começo a ensinar acerca do antissemitismo e eu começo a controlar a sociedade, eu começo a escravizá-los a fim de culminar com a morte. É essa a forma que utilizaram no Egito. É essa forma que utilizaram lá no livro de Esther. Vai lá comigo no livro de Esther, no capítulo 3. Que você vai ver que quando Naamã recebe a autorização do rei para eliminar toda a nação de Israel, para eliminar Mordecai e todos os descendentes de Mordecai, você vai ver que ele começa a estabelecer o quê, irmãos? Leis, para primeiro tirar a liberdade de crença, de fé, para depois aniquilá-los. Você lembra como, quando o Israel estava para lutar contra veio aqui a cabeça lá de Balaão, quem foi o rei que estava lá? A terra? Que Israel estava para lutar contra o rei daquela terra, chamou Balaão para amaldiçoar a nação de Israel? Foi Balaque, né? Foi Balaque. O rei Balaque, ele chama a Balaão para amaldiçoar e Balaão, Elohim fala que Balaão, para não amaldiçoar, mas para que ele abençoasse o povo, porque era bendito. O que Balaão aconselha no final? O que ele fala? Existe, de uma maneira bem, bem sutil, ele fala assim, existe algo que vai fazer esse povo ser derrotado. Faça com que eles transgridam a lei que o Deus, o Elohim dele, deu para eles. Ou seja, irmãos, é isso que o povo vai fazer. Ele vai tirar a Torá do seio do coração da nação de Israel, para que no final culmine com o quê? Com a morte dos judeus. E nós vamos ver isso um pouco aqui mais na frente, e você vai ver isso bem claro aqui no livro de Esther. Deixa eu olhar com você. Esther no capítulo 3. Eu preciso aqui, irmãos, pelo menos ler do 1 até o 15, para que você entenda um pouquinho acerca do início do antissemitismo. Olha o verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Gagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai, por que desobedeceste ao mandado do rei? Dia após dia diziam-lhe isto, mas ele não lhes dava ouvidos. De sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo a Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente a Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se o pur, isto é, a sorte perante Amã, para escolher um dia e um mês. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar.
Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Ele está falando da Torá. E que não cumpre as leis do rei, não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem este negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Gagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem te parecer. Então, no 13º dia do primeiro mês, foram chamados os secretários do rei. Conforme tudo que Amã ordenou, escreveu aos sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, aniquilassem a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueasse os bens. Presta atenção no verso 14. Uma cópia do documento havia de ser publicada como lei em cada província, e era enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Ou seja, a primeira forma, Léo, que eu faço para estabelecer o antissemitismo é eu tirar a lei e sobrepor a lei da Torá. Você vai normatizar a sua lei, a lei que o homem estabeleceu. É dessa forma, irmãos, que inicia o antissemitismo. Se nós formos estudar aqui, quando nós celebramos aqui no período do final o período de Hanukkah, que é no final do ano gregoriano, que nós celebramos Hanukkah, o que nós estamos lembrando? Nós estamos lembrando a vitória da concepção judaica estabelecida sobre a concepção grega, o helenismo. O que significava, irmão? Por volta do ano 200, desculpa ser um pouco mais leitor aqui hoje, mas eu preciso para abordar esse assunto. Por volta no ano de 200, os judeus viviam como um povo autônomo na terra de Israel. E nessa época era controlada pelo rei Seleucida da Síria. O povo judeu pagava impostos à Síria e aceitava a autoridade dos Seleucidas, desde que a sua fé não fosse prejudicada, desde que aquilo que eles tinham como seguir a sua vida religiosa não fosse atrapalhada. Mas em 180 a.C., Antíoco IV Epifanes ascendeu ao trono Seleucida. O braço remanescente do Império Grego, que está estabelecido em Antíoco, encontrou barreiras para a sua dominação completa sobre o povo judeu. E o modo mais prático para resolver isso era dominar de vez a região de Israel, impondo de maneira firme a cultura da Grécia sobre os judeus, eliminando assim aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivesse, que era a Torá. Eliminando aquilo que os unificavam, que era a Torá. O rei Antíoco ordenou que todos aqueles que estavam sob o seu domínio, em específico Israel, abandonassem a sua religião e os seus costumes. Antíoco queria transformar Jerusalém em uma cidade grega, e conseguiu. Em 167 a.C., após acabar com uma revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus, erguido dentro do templo, fazendo sacrifício de animais impuros, não caché, sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Você lembra que nossas crianças ficam aqui jogando Sevivon? O que era aquele sinal? Que quando eles paravam aquela brincadeira, havia um soldado do grego que estava se aproximando, e eles deixavam o estudo da Torá, ou que eles estavam fazendo de alguma prática judaica. Eu quero te mostrar, irmãos, que toda a ferramenta utilizada para o antissemitismo, para culminar com a destruição dos judeus, continua no cristianismo. Francisco, aonde que você viu isso?
Aonde que você está visualizando isso? Vamos pegar o exemplo do Império Romano. O que o Império Romano utilizou? Quais foram as práticas que o Império Romano utilizou para matar os judeus, Roberto? Irmãos, agora eu volto para assuntos históricos, não volto mais para assunto bíblico. Quando você visualiza que o cristianismo, eu expliquei isso aqui há alguns anos atrás, que eu falei sobre a história da igreja. Não sei se os irmãos lembram. Vocês lembram desse estudo? Que eu mostrei um mapa que o exército romano, como que ele utilizava para ir crescendo? Qual era a maneira que Roma utilizava para ir estabelecendo seus impérios? Não havia a figura simplesmente de um imperador. A gente visualiza nesses filmes que a gente vê como gladiador, que você vai ver que o amor do exército estava concentrado em quem? No general. Ou seja, como havia província estabelecida por Roma, e era difícil você controlar aquelas províncias, tendo a figura de um rei que estava distante deles, Roma estabeleceu a figura do general como aquele que fosse a referência para todo o exército. Dessa forma, Roma começou a estabelecer províncias sobre toda a Europa e grande parte da Ásia. Eu mostrei um mapa para vocês naquela época, que o Império Romano ele foi expandindo no mesmo território que o cristianismo foi expandindo. Ou seja, naquele momento que havia um soldado que entendia que ele precisava matar, que ele precisava cobrar imposto, que ele precisava trazer opressão sobre aquelas nações que eles controlavam em nome do Império Romano, eles começaram a entender através do Evangelho que isso tudo era coisa humana. Você vê o exemplo de Paulo, quando ele estava preso, que aquele centurião que vigiava, entendeu e sentiu ali a presença de Elohim, ou seja, aquele exército que controlava Roma, ele começou a se tornar enfraquecido. Irmãos, isso eu aprendi com um professor de cursinho, quando eu estudava uns 15 anos atrás, quando eu fiz o cursinho. Ele dando esse conceito, ou seja, o Império Romano começou a se enfraquecer, principalmente, lógico, que existia aqueles que se rebelavam contra Roma, mas principalmente pela prática do cristianismo, pela evangelização do cristianismo. Ou seja, aquilo que o Roma estava percebendo que ela estava perdendo força, ela começa a se juntar. Ou seja, se o cristianismo está me prejudicando, eu vou fazer o quê? Eu vou me juntar a ele. A partir do ano 320, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas é aproximadamente, aconteceu o quê? O Concílio de Nicéia, que foi estabelecida pelo imperador Constantino. O que o imperador Constantino estabeleceu no Concílio de Nicéia? O que ele estabeleceu? Ali no Concílio de Nicéia, eles discutiram acerca do Shabat ou acerca do domingo. Eles decidiram se nós deveríamos celebrar uma Páscoa judaica ou uma Páscoa estabelecida por eles. Ali eles decidiram se nós deveríamos estabelecer os ensinamentos da lei dos judeus ou deveria ser estabelecida uma lei dos pagãos. Ou seja, nesse concílio começa a fazer o quê? A troca daquilo que era espiritual para passar a ser aquilo que é humano, irmãos. Se você estudar, só bate na internet, bate lá, Concílio de Nicéia, doutrinas estudadas. Ali você vai ver que foi estudado acerca do domingo, foi discutido acerca do domingo. Eu quero só ler aqui o que fala do Concílio de Nicéia do domingo. Olha só. No Concílio de Nicéia, o imperador Constantino provocou uma divergência de opinião sobre a questão se deve ser o sábado ou o domingo ou dia observado como dia de descanso. A divergência não se aplica aos judeus, para quem o dia de descanso é o Shabat, e nem para os muçulmanos, que o dia sagrado é a sexta-feira. A divergência entre a tradicional observância religiosa judaica do Shabat e ao respeito ao primeiro dia da semana aparece com o Concílio de Nicéia no ano de 325, pelo imperador Constantino, que impõe o domingo sobre o sábado. Desse modo, a introduzir o povo pagão dentro dessa nova religião. O catolicismo é assim unificar todo o povo do seu império, baseando-se numa passagem bíblica que está na Bíblia em Atos 27, onde os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana e partiram o pão juntos. Ou seja, Constantino ele pega e sobrepõe o dia do Shabat, ele sobrepõe o domingo.
Ele profana. Aqui fala, Léo. Isso é um fato histórico. Irmão, bate na internet, você vai encontrar desse jeito que eu li aqui para você. Ele fala assim, ó. O imperador Constantino impõe o domingo sobre o sábado, de modo a introduzir o povo pagão dentro dessa nova religião, o catolicismo. Ou seja, com a intenção de introduzir o paganismo. Da mesma forma faz com Pêssar, da mesma forma depois faz com Natal, da mesma forma faz com o calendário bíblico judaico. Ou seja, o que Roma faz? Ele tira todo o conceito da Torá e estabelece o conceito pagão. Aí, irmãos, é a ferramenta que eu falei que o cristianismo continua estabelecido no meio dela. Porque você vai entender aonde que ele originou essa ferramenta e aonde que ela vai culminar. Você estudar a Inquisição, você vai estudar que todo judeu era morto por quê? Porque em vez de guardar o domingo, ele guardava o quê? O Shabat. Porque em vez de celebrar uma festa, uma Páscoa cristã, ele celebrava o quê? Uma judaica. Porque em vez de ter uma cruz na sua porta, ele colocava o quê? Uma mezuzá. Ou seja, as ferramentas utilizadas, que culminou com a morte dos judeus, ela continua hoje no cristianismo. O cristianismo celebra o Shabat? O cristianismo celebra uma peça judaica? O cristianismo celebra as festas pagãs? Sim. Eu fiz essa pergunta para ver se vocês estão prestando atenção. Celebre, irmãos. As ferramentas continuam introduzidas. Por isso que eu falei aqui, Léo, que eu não acredito, Zé, que o cristianismo persegue os judeus, mas as ferramentas utilizadas para que o fim culminasse com a morte dos judeus continuem estabelecidas. Irmãos, e o grande problema é que muitos de nós tem saído desse conceito estabelecido de Elohim, que é de trazer o povo de volta aos ensinamentos da Torá e tem voltado para o cristianismo. Eu falo aqui com a boca cheia, falo aqui sem medo nenhum, estão voltando para a sua própria condenação. Sabe por quê, irmão? Deixa eu só resumir e terminar o comentário, Léo, que eu fico preocupado com os irmãos da internet pensando uma coisa. Porque nós não estamos julgando aqui os nossos irmãos que estão lá e que tem muitos que são salvos. Muitos têm a salvação e servem a Elohim com sinceridade. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que conheceram a verdade e sabem que o antissemitismo ainda continua impregnado, que as ferramentas continuam lá. E Elohim quer tirar esse antissemitismo e a gente vai e retorna. Falo de boca cheia, sem medo. Eu queria que o Sandro tivesse aqui, que ele ia dar o testemunho dele. Vivo e verdadeiro. Você vê o coração do Sandro quebrantado. Irmãos, eu fico feliz quando as pessoas retornam. Eu gostaria que todos que têm dúvida, irmãos, fosse para esse momento, fosse lá, estudem, aprendem, mas é um campo muito perigoso, porque você não pode voltar mais vivo espiritualmente. Elohim pode ter a misericórdia e dar ainda a oportunidade da salvação, mas muitos de nós que já saíram aqui, hoje não tem mais a salvação. É mentira ou não é? É verdade ou não é? Muitos de nós voltaram para o homossexualismo, voltaram para as práticas do mundo, porque não encontram mais a verdade. É assim, irmãos, aconteceu com o Natal, assim aconteceu com os alimentos caché, assim aconteceu com os ensinamentos da Torá, ou seja, mudar a Torá para depois aniquilar os judeus por qualquer prática contrária às leis de Roma. O Império Romano primeiro precisou tirar o Shabat, primeiro precisou tirar as festas bíblicas e a Torá, para depois levar os judeus à Inquisição. O cristianismo continua hoje com as mesmas ferramentas utilizadas pelos antissemitas. O domingo, as festas pagãs, a abolição da Torá, a doutrina da substituição, todos esses temas foram ferramentas iniciais do antissemitismo. Todos, o domingo, as festas pagãs, o Natal, a doutrina da substituição, o conceito da nova religião, todos esses temas foram início, foram ferramentas para culminar na aniquilação dos judeus. Eu estou falando alguma mentira? Não. Amém. Eu estou achando que vocês não estão questionando, então eu estou achando que vocês estão concordando com tudo que eu estou falando. Estão concordando? Então, amém.
Se você observar, irmãos, essa é a prática. Irmãos, não espere. Quando Yeshua falando assim, o mundo me odiou e odiará vocês também. O que ele está falando? Ele está falando para nós que cremos nele, para os descendentes de Abraão, para a nação de Israel. O mundo odeia a nação de Israel simplesmente pela promessa que Elohim fez a Abraão. Simplesmente pelaquela promessa que a sua descendência seria eterna, irmãos. A sua descendência seria eterna. Oi. Finalmente um comentário. Só faça no microfone. Faça um. Eu trabalhei em 2010 com uma professora na prefeitura de Vitória que era antissemita. Era meu último dia de trabalho e não sei por que ela sentou do meu lado, começou a folhear um livro de geografia, porque ela dava aula de geografia e história. E ela folheando, né, nós estávamos na biblioteca, ela falou assim, sobre essa aqui eu não vou falar. Aí foi folheando o livro e tornou a repetir. Eu não ensinarei. Aí eu fiquei curiosa, perguntei a ela, e nós nos dávamos assim, super bem, né? Aí eu perguntei a ela, mas não vai falar sobre o quê? Ela virou o livro para o meu lado. Era um livro de geografia, um livro que abordava geografia e história, e estava no capítulo falando sobre a cidade de Israel. Não a cidade, o estado, né, de Israel. E eu falei, você não vai falar? Ela falou assim, não. Eu nunca ensinei sobre esse povo porco e nunca ensinarei. Ela estava para se aposentar naquele ano de 2010. Então, ela passou 25 anos da vida dela, de profissão, sem falar, sem ensinar a história ou a geografia de Israel. Uma antissemita, assim, do nosso lado mesmo, né? É verdade. Irmãos, lá em Daniel, no capítulo 7, vai lá comigo. Não espere que o mundo, não espere que o cristianismo, eu falo que cristianismo... Francisco, qual é a religião da congregação Rehovot? Nós somos uma congregação judaica. Nós somos uma congregação judaica. Eu não tenho como falar outra coisa. Eu não gosto nem de falar judaica messiânica, irmãos, com todo respeito ao meu Mashiach, que eu amo, que eu creio como um Mashiach verdadeiro, porque eu não gosto de fazer nenhuma separação entre nós e os judeus. Porque nós cremos que Yeshua é um judeu e viveu como judeu, ele morreu como judeu, ele virá como judeu, e nós precisamos viver como esse judeu. Então, nós somos uma congregação judaica, amando, mesmo que eles não nos reconheçam, nós estamos aqui guardando o Shabat, tentando cumprir a Torá dentro daquilo que é possível a nós, dentro dos ensinamentos de Elohim, que nos ensina ano após ano, e nós vamos alcançando o entendimento que Elohim nos dá, comendo daquelas migalhas que caem na mesa dos nossos senhores, e agradecidos por essas migalhas. Muito agradecidos. Alguém queria comentar, Alarcon? Vocês têm que falar no microfone, Alarcon. Você estava falando sobre o sentimento antissemita, e a maior parte de nós viemos do cristianismo. É fácil saber se a gente tem alguma influência, se isso ainda tem alguma influência sobre nós, é só o nosso sentimento ser contrário ao que está em Romanos 15, verso 26 e 27. Posso ler? Vamos lá. Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, amém, devem também servi-los com bens materiais. Amém. Então, se o meu sentimento não for de gratidão para com meus irmãos, amém, eu já tenho esse sentimento sobre mim. Amém. Amém. E lá, muito bom o comentário. Valores espirituais que nós recebemos dos judeus. Que valores são esses, irmãos? Yeshua é um valor? É. O Shabat é um? É. Peça é um. As alianças são? Sim. Pertence a eles, nós somos participantes. Irmãos, nós não podemos voltar. É isso que eu preciso voltar. Não podemos, não tem uma escolha. Porque nós estamos voltando para o antissemitismo que está camuflado. É muito fácil, se você for lá para uma igreja, por qualquer denominação, e perguntar, você ama Israel? O que eles vão responder? Amo Israel. É o povo, até fala ainda, é o povo de Elohim. Amo Israel. Mas como que nós vamos demonstrar, irmãos? Que ciúme que nós vamos demonstrar para os judeus com a prática do domingo?
com o antissemitismo ali estabelecido. Aquilo que o judeu tem mais de precioso é o ensinamento da Torá, e nós estamos querendo tirar isso deles. E nem podemos, que tirar isso dele é tirar o Machia deles. Se tirar a Torá, você está tirando o Machia, a história da nação de Israel, a sua cultura, a sua fé, o seu monoteísmo. Lá em Daniel, no capítulo 7, ele tendo uma visão acerca do fim. Deixa eu ver só onde está o verso. No verso 19 ele diz assim, ó: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito de 4 animais, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça desses animais, né? E do outro que subia, diante da qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio um ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas mãos por um tempo, e depois por um tempo e tempos, e metade de um tempo. O que ele vai mudar, irmãos? Os tempos e a lei. O que o Império Romano fez? Mudou o tempo e a lei. Hoje nós temos na nossa nação o calendário o quê? Gregoriano. As leis estabelecidas para o cristianismo são as leis diferentes estabelecidas por Elohim na sua Torá. Essa visão que Daniel teve era uma visão espiritual que já ocorre nos nossos dias. A irmã quer comentar alguma coisa? Romanos 3, de 1 a 4. Ela quer que eu leia. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Elohim lhes foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Elohim de maneira nenhuma. Sempre seja Elohim verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Amém, minha irmã. Eu vou mostrar outros textos aqui, tá? O Império Romano utiliza das mesmas práticas para escravizar os judeus e depois aniquilá-los da Inquisição. Não podemos fazer isso. O cristianismo tem que sair dessas ferramentas que Roma estabeleceu. Pode falar, Roberto. Por isso que nós temos que nos levantar como levantou Esdras. Tá aqui. Esdras se levantou num período em que o povo estava exilado. Amém. E sofrendo interferências das abominações de vários povos, cananeus, heteus, fariseus, inúmeros povos. Israel estava ali sofrendo a interferência. E de forma que no capítulo 9 de Esdras, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessa terra, e os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade.
quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto. Esdras rasgou a túnica dele e o manto dele. E arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba. Ele falando. Porque de tamanha eram as abominações, as interferências que aquele povo estava sofrendo. Amém. Então nós temos que nos levantar como Esdras levantou, para fazer o quê? Para fazer o povo voltar à prática da Torá. Amém, amém. Isso aí, Roberto. Irmãos, por que as ferramentas do antissemitismo continuam no cristianismo? Eu estava com os irmãos aqui quando nós fomos fazer uma viagem em janeiro e nós fomos no Museu do Holocausto. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. E o Museu do Holocausto tinha, na primeira parte, era um filme que mostrava o início do antissemitismo. E ele veio falando antes de Yeshua e depois ele enfatiza mais no cristianismo. Aí ele chega e fala assim, mas como uma religião que foi fundada por um judeu, segundo a concepção histórica, que Jesus fundou o cristianismo, que foi fundada por um judeu, que viveu como judeu, que morreu como judeu, persegue os judeus. Como, irmãos? Essa é a pergunta a se fazer. Como que o cristianismo ainda continua com as mesmas ferramentas estabelecidas por Roma para aniquilar os judeus? As mesmas ferramentas. E por quê? Por que as ferramentas do antissemitismo continuam no cristianismo? Qual o alvo específico do ódio aos judeus em nossos dias? Por que existe o ódio aos judeus aos nossos dias? Alguém sabe responder essa pergunta? Por que existe o ódio aos judeus nesses dias? Qual é o verdadeiro intuito, Robertinho? Nós cantamos esse louvor aqui. Eu acho que a maioria de nós cantávamos sem ter o entendimento. Os reis da terra se levantam contra Elohim e o seu ungido. Presta atenção no louvor. Quebram suas cadeias, rompem suas amarras e com suas tradições destrói os mandamentos do Eterno. Que mandamento é esse? E não honra aos seus pais. Que pais são esses? Os judeus, Abraão, Isaac e Jacó. Os reis da terra se levantam contra Elohim e o seu ungido. Quem é o seu ungido? Yeshua HaMashiach. Por que se levanta contra Yeshua HaMashiach? Porque ele é que vai finalizar a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. É Yeshua que a Torá viva no meio de nós. Ele exemplifica a exatidão, o cumprimento dessa Torá. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para cumpri-los. É ele que cumprirá a promessa feita a Abraão e a Isaac e Jacó. Por isso que os reis da terra se levantam contra a Torá e o seu ungido. Contra Elohim e o seu ungido. Porque Yeshua, por isso que eu falo, o Jesus romano apresentado, esse não é o Mashiach. Esse é o Messias de Roma, do mundo. Nós pregamos Yeshua que ama o Shabat, que ama os judeus, que vive para os judeus, que morreu para os judeus, que morreu para os gentios, que morreu para os gregos, mas numa concepção judaica. E ele era um judeu, ele é um judeu. Irmãos, é essa concepção que nós precisamos amar e precisamos buscar. Nós estamos atrás de louvor que só trabalha o nosso sentimento, mas não trabalha a nossa vida espiritual. Você quer buscar chorar no louvor? Vai ouvir Roberto Carlos. Eu consigo chorar com Roberto Carlos. Ainda mais quando eu brigo com a minha mulher. Não ouço não, tá? Mas você chora. É ou não é? A música, ela trabalha o seu sentimental. Eu não estou falando que o louvor não é uma bênção. O louvor é um lugar de honra, onde nós estamos dando honra ao nosso Elohim. Mas nós precisamos fazer um louvor com a obediência à palavra. Porque senão eu não trabalho. Eu vou lá e glorifico Elohim, e sou quebrantado e continuo na prática do antissemitismo. Eu continuo na prática das festas pagãs. E isso nós não questionamos. É verdade ou não é, Ritona? Isso não questionamos, irmãos. Aí nós falamos assim, por que não tem um quebrantamento? Porque nós não obedecemos. Porque nós queremos voltar para o antissemitismo. Porque nós não queremos guardar o Shabat. Porque nós não queremos celebrar as festas bíblicas. Porque nós não queremos evangelizar o verdadeiro Mashiach, que é Yeshua HaMashiach. Mas queremos apresentar o Jesus romano. Nós vamos proclamar e louvar o nosso Elohim se voltarmos para Roma só com os nossos lábios, mas os nossos corações vão estar longe.
Aquela mulher, quando perguntou a Yeshua HaMashiach, Senhor, aonde devemos orar? Vós, os judeus, diz que é em Jerusalém. Os nossos pais, os samaritanos, dizem que é nesse monte. E Yeshua disse o quê? Filha, em verdade vos digo que o Pai busca quem o adora em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar guardando o Shabat, é adorar amando a Torá. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Este é o verdadeiro louvor, irmãos. O outro é um louvor que só trabalha o sentimento. Pode ocorrer as bênçãos de Elohim? Lógico que pode. E ocorre, mas o desejo de Elohim é tirar as pessoas do antissemitismo. Mas as pessoas querem continuar lá, chorando, quebrantando, tendo um louvor maravilhoso. E os levitas ouçam isso, irmãos. Vocês podem tocar onde vocês quiserem tocar. Falo com toda a autoridade, mas vocês estão menosprezando o verdadeiro retorno à palavra. Estão enfatizando o antissemitismo. Concordando com o antissemitismo. Irmãos, eu falo isso sem medo. Vocês estão sendo co-participantes do antissemitismo, porque vocês já têm um entendimento. Zé, estou falando alguma mentira? Nós somos participantes, irmãos, quando nós estamos em entendimento. E nós estamos fazendo ainda com pessoas que amaldiçoaram essa congregação. Que é o pior ainda. Estão buscando maldição para si. Irmãos, não me interpretem mal. Eu não estou sendo contrário ao louvor aqui. Não quero que vocês me interpretem dessa forma. Elohim derrama seu Espírito sobre nós no louvor? Sim. Ele ama ser exaltado e glorificado pelos seus servos? Sim. Mas nós precisamos fazer isso com obediência à palavra, como um corpo unido para exaltar o nosso Elohim. Não adianta, irmãos, trabalhar o nosso sentimento. Isso é fácil, eu te falo. Vai ouvir uma música sentimental aí que seja. Que seja qualquer música. Sei lá, eu não sei qual que você gosta. Mas vai, para você ver se você não trabalha os seus sentimentos só. Mas nós precisamos trabalhar a nossa alma. E como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Elohim. Pode comentar, irmão. A respeito da... Pelo seu procedimento, fecha. Amém. Amém. Isso aí, é isso. Amém. A Aristé está dizendo para os irmãos da internet que o que nós precisamos ser, e que eu estou enfatizando aqui, é que nós precisamos ser aquilo que nós estamos pregando. Ser o verdadeiro, essa vestimenta judaica que Yeshua expressava, essa vida judaica de obediência à Torá. É isso que nós precisamos viver. Amém, minha irmã? Isso mesmo. Fala, minha irmã. A respeito desses fatos históricos que eu estava falando, fatos históricos antissemitas, na próxima ao período da Segunda Guerra Mundial, esse Império Alemão, o que Hitler mandou fazer um pouco antes de 1939, eu acho, né, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Ele fez um censo por toda a região da Europa, tentando saber qual era a região onde tinha mais judeus. E ele foi fazendo o censo e descobrindo... Às vezes a gente estuda a Segunda Guerra Mundial e não faz uma correlação direta com esse extermínio. Acho que esse extermínio aos judeus foi consequência, assim, foi algo do processo, não foi o principal objetivo. Mas não, primeiro ele fez o censo, depois ele determinou, não, aqui tem mais judeus, na Polônia tem mais judeus, então aqui que a gente vai começar. Né? Obrigado mesmo pela participação. E você vai ver que Hitler, ele tira a cultura, ele tira o comércio, ele tira a política judaica, ele tira a religião judaica, ele aprisiona, ele leva para os campos de extermínio e ali ele aniquila. É dessa forma. Da mesma forma tentou, por que contra o Mashiach? Por que contra o rei? Já estou encerrando, meu irmão, 5 minutinhos. Por que contra o rei Yeshua HaMashiach? Porque ele finalizará a promessa feita a Abraão. Ele finalizará essa promessa feita a Abraão. Você lembra que o Herodes, no momento que ele descobre que aqueles reis, aqueles magos, não sei se pode dizer magos, eu não sei como que se fala judaico, numa concepção judaica, eles vieram e eles avisaram que eles viram uma estrela que anunciava ao Mashiach que estava vindo ao mundo. O que Herodes tentou fazer? Matar.
tentou matar aquele que é o salvador da nação de Israel, aquele que é o salvador do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Da mesma forma aconteceu com Moisés, porque Moisés ia estabelecer a Torá no meio de nós. Da mesma forma aconteceu com o Machia. Por isso que os reis se levantam como o Machia. Por quê? Porque ele há de finalizar. Vai lá em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 15, que é o penúltimo texto que nós vamos ler. Olha que Yeshua finalizará todas as coisas e entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios no capítulo 15, no verso 20 diz assim, ó, mas de fato o Mashiach ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach. Mas cada um por sua ordem. Yeshua, as primícias, depois o que são do Mashiach na sua vinda. Então o fim virá, quando tiver entregado o reino a Elohim, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiveram sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim seja tudo em todos. Elohim cumprirá e finalizará a promessa feita a Abraão. E para nós encerrarmos, você vai ver que Yeshua veio para nos trazer o cumprimento, a plenitude do cumprimento da Torá. Vai lá em Romanos no capítulo 8. Só para nós encerrarmos. Irmãos, eu não consigo falar de Yeshua. Por isso que eu falei que quando os antissemitas matam a Torá para o povo judeu, eles estão matando o Mashiach. Quem nega o Mashiach, isso é uma concepção judaica. Quem nega o Mashiach, nega todos os ensinamentos da Torá e dos profetas. Quem nega a Torá, nega todos os profetas e o Mashiach. Yeshua mesmo disse que se credes nos escritos de Moisés, crereis nele também, porque escreveu a respeito dele. Mas aquele que não crede nos seus escritos, como o conhecerá? Romanos no capítulo 8 diz assim, portanto, irmãos, eu quero ler bem devagar, eu vou ler nessa tradução aqui dessa Bíblia aqui, escrita pelo David Stem, só para eu facilitar aqui com vocês. Não estou considerando ninguém a comprar a Bíblia não, tá, irmãos? Vocês ficam à vontade, até porque eu utilizo mais essa aqui do que a dele. Que ele traduziu, né? Romanos no capítulo 8, verso 1 diz assim, portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com o Messias e Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Essa Torá do pecado é que a Torá mostrou o meu pecado. Pois, o verso 3, pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado, e ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá, aqui na nossa tradução fala, para que a justiça da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Eu vou só resumir. Ele está falando que Elohim enviou o seu Filho para condenar o meu pecado e fazer com que a justiça da Torá se cumpra na minha e na sua vida. Eu falo que quando você tem a marca do Mashiach, Yeshua não visualiza a sua imperfeição, Robertinho, mas ele visualiza a plenitude do Mashiach na sua vida. Porque o Mashiach verdadeiramente cumpriu a Torá nas nossas vidas. E se nós rejeitamos os ensinos da Torá,
nós rejeitamos ao nosso Mashiach. E isso eu acredito que ninguém daqui da congregação nem da internet quer fazer. Que o Eterno possa nos abençoar.